Olá, estamos começando mais um M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. Isso mesmo, aqui a gente traz mulheres reais para que você se inspire em empreender, para que você não desista do seu sonho, para que você ouça essas histórias aqui e saiba que toda grande empresa teve seu pequeno começo. Esse é o nosso objetivo aqui. Fico muito feliz porque esse é o nosso 13º episódio, olha só. Começamos e não paramos no meio do caminho. Eu acredito que esse é o nosso principal desafio, é não desistir do nosso sonho, não deixar as coisas pelo meio do caminho, e esse é o nosso principal objetivo, motivar você a não desistir e a realizar seus sonhos, tá bom, mulher? Então vamos lá, a gente hoje tem uma convidada aqui com uma história super bacana, a Lu Lima, tá? Gente, a Lu veio de Doceira, e hoje ela é a dona do maior instituto de gastronomia do Brasil, onde tem mais de 140 escolas de gastronomia. Olha essa história, gente. Mas antes de começar a contar a história aqui da nossa super convidada, eu quero falar para vocês sobre o nosso patrocinador, o patrocinador desse episódio. Mais uma empresa que resolveu confiar no nosso trabalho e quer levar a sua mensagem para muitas mulheres que nos ouvem. São mais de 10 mil mulheres por mês, tá, pessoal? Assistindo o nosso trabalho, se inspirando nas histórias que a gente traz aqui. O nosso patrocinador é a FC Advisory, uma empresa que cuida de toda a parte de seguro, planos de saúde, trata da segurança da sua família, porque, afinal de contas, nós mulheres, nós temos uma grande preocupação a respeito da nossa família, de como a nossa renda vai ficar se por acaso a gente tiver algum tipo de problema de saúde, algum afastamento. Então, a FC Advisor, ela cuida de tudo para você, enquanto você está aí dedicando seu 100% para o seu negócio. Então, conheça o nosso patrocinador, valoriza lá, mulher, o nosso patrocinador, que está nos ajudando aqui a manter esse conteúdo, a levar cada vez mais histórias para vocês. O Instagram deles é @FCAdvisory com Y no final, tá? A gente tem o QR Code aqui também, você pode entrar em contato e saber tudo que essa empresa tem para oferecer para você e os cuidados que ela toma aí a respeito da sua segurança, da segurança da sua família. Afinal de contas, família é o nosso maior patrimônio, não é isso? Então, vamos falar com a Lu. A Lu é... Gente, que história, né, Lu? Que história. É Lu Lima. A Lu começou como doceira e hoje é dona do maior instituto de gastronomia do Brasil, o Instituto Gourmet. Gente, são 140 unidades no Brasil inteiro. Lu, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Se apresenta pra gente. Estamos ansiosos para conhecer a sua história. É um prazer estar aqui e a gente poder um pouquinho, né, contribuir com as nossas histórias para essas mulheres, que é tão importante. Esse foi meu sonho desde o início, quando eu iniciei lá atrás. E eu sou carioca, nasci em Nova Iguaçu. Gente, esse sotaque, não, me conta essa história aí. O sotaque agora é fake. Sotaque capixaba, né? Sim. Acabei morando 20 anos lá. Nossa. Mas eu cresci apaixonada sempre por educação. Desde pequena eu dava aula para as minhas bonecas, com as minhas amigas. E cresci nessa trilha do conhecimento, do saber, de descobrir mais, sempre curiosa. E fui para o Espírito Santo, né, com 18 anos, assim que eu terminei o ensino médio aqui no Rio. E lá eu optei por fazer biologia. E para mim foi ótimo, porque era um mundo de descoberta e tinha muito nome para saber, e eu gosto disso. E lá eu me formei em biologia e conheci o meu esposo na faculdade. Era meu primeiro ano e o último dele, que é o Robson. Então, eu sou a Lucilane Lima, esposa do Robson, sou mãe de 3 filhos meninos. 3 meninos. 3 meninos. Dylan, Luca e João. Lindo. E sou apaixonada por educação. E nessa jornada, eu fui percebendo, né, que cada dia mais o conhecimento, ele transforma a nossa vida. Ele faz com que a gente traga essas pessoas para mais perto. E eu gosto de pessoas muito. Hoje eu estou nessa área de desenvolvimento humano. Sim, que eu vi que você é bióloga,
você tem uma formação Aí você fez formação em gastronomia. E hoje você volta para a área de desenvolvimento humano, que é algo que eu percebo nas suas redes, assim, que você trabalha bastante, muito, né? Muito. Eu acho que o segredo de qualquer negócio são as pessoas. Exatamente. Foi lá que eu descobri, né? Não vou contar aqui porque a gente vai contar a história ainda, senão eu vou atrapalhar o roteiro. Sim. Mas eu vou contar isso ao longo da nossa conversa, como que foi passo a passo para chegar em cada... Acho que cada área foi puxando a outra. A outra, né? Lu, antes da gente começar, eu quero te entregar o nosso presente aqui, o mimo da nossa convidada, tá? É super especial, porque só quem é convidada do M Podcast recebe, é exclusivo das nossas convidadas, uma caneca com a sua foto. Lindo. E para você tomar café e lembrar que você está mudando, com certeza a sua história está começando a inspirar outras mulheres a partir de agora. Obrigada. Tá bom? Pra não esquecer da gente nunca mais. Nunca mais. E ainda vem com uma frase, eu amo essas frases, né? Isso aqui, sempre que eu vou, eu carrego. Sua história pode mudar vidas. Exatamente. E eu acho que a gente se conectou por isso, né? Você também tem esse propósito de mudar, de transformar. Eu acredito muito que... Hoje eu até ouvi uma frase, né? É assim, independente se você é uma CEO ou uma astronauta, tem sempre alguém se inspirando em você. Então, não importa qual cargo que você assume, qual cargo você trabalha, qual é a sua jornada, tem sempre alguém ali inspirado em você, se inspirando em você, isso é lindo. Seja alguém próximo, seja alguém da sua equipe. Então, é por isso que a gente tem que buscar força sempre para não é para não fraquejar, porque todas nós temos nossos momentos de tristeza, momentos de vontade de desistir. Mas lembra, tem alguém se inspirando em você. Sempre tem alguém te olhando, né? Exatamente. O livro da Disney fala isso, né? Todas as pessoas são importantes. Todas, exatamente todas. Mas, Lu, a gente já conheceu um pouquinho sobre quem é a Lu como esposa, como mãe, formação profissional. Mas agora vamos falar de Instituto Gourmet. Como que... Eu vou chamar isso de propósito, porque é mais do que uma empresa, é um propósito, né? Como que começou? De onde veio essa ideia? Então, vou voltar só um pouquinho lá na biologia. Conheci o Robson. Robson sempre foi muito empreendedor, visionário. E quando eu olhei para ele, eu falei assim, vou casar com ele. Porque ele era, assim, um modelo de uma disciplina, sabe? Ele tinha as metas, ele tinha coisas que eu gostava, me chamava, né? Me atraía. E sempre ali com aquela vontade de empreender, de uma visão maior, além, assim, do tempo. E ele começou a empreender muito novo. E quando a gente casou, em 2008, que eu estava grávida do meu primeiro filho, eu entrei no casamento com um desafio, não só do casamento, mas do casamento com o filho. Sim, que já é outra coisa, né? É um plus. E Robson estava empreendendo já. Ele estava inaugurando a primeira unidade dele do Instituto Embeleze, em Vitória. Então você já tinha um modelo de negócio ali surgindo para você se inspirar. Exatamente. E aí, eu parei de dar aula, que eu dava aula de biologia, era professora, né? Ah, sim. É um caminho muito natural para quando você parte para as faculdades para essa área, né, de licenciatura, você acaba indo muito para a educação. E tem que gostar, tem que amar. Exatamente. E nesse tempo eu estava em casa, porque eu estava de licença, maternidade, só que eu já não estava muito motivada na escola, porque eu não tinha muito a estrutura que eu precisava. Eu gosto de estrutura para eu poder trabalhar. Eu gosto de ter coisa nova. Ou então de poder, de que me permitam que eu traga coisas novas. E eu não tinha mais isso no âmbito escolar onde eu estava. E aí isso me desmotivou bastante. Com o nascimento do Dylan, então, eu falei, eu não vou voltar. Agora eu tenho um motivo muito maior para ficar em casa. Dylan é o seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Tinha quantos anos, Lu? Ele estava com 4 meses... Sim. Mais ou menos quando eu comecei. E você é super nova também, né? Isso aí. E aí eu falei assim, eu preciso... E eu e Robson, a gente sempre teve conflito no casamento, porque o Robson falava uma língua que eu não entendi. Ele sempre foi visionário, tinha essa coisa de meta. E eu ficava assim, cara, ele fala francês, porque eu não entendia nada.
Só que eu comecei a ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ah, que legal. E Muito aí bom esse livro começou a virar umas chaves para mim. Eu falei assim, eu não vou voltar para a sala de aula mais. Eu vou criar alguma coisa e vou ficar perto do meu filho e vou entrar nessa ideia louca aí do Robson de empreendedor, né? Sim. Que ele já fala, se dá certo para ele, vai dar certo para mim também. Uhum. E aí a gente foi dar uma recepção do nosso casamento, que a gente fez um casamento muito simples, foi um jantar, casamos no cartório e depois demos uma recepção para amigos íntimos. E aí eu fui ligar para comprar bem casados. E aí lá na Serra não tinha ninguém para me atender. Aí eu disse, poxa, ninguém para atender, então eu vou montar um negócio disso. Vou começar a vender bem casado. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. E você sabia fazer bem casado, Lu? Não sabia, mas eu sempre fui curiosa. Eu limpava o cabeçote do videocassete, quando existia o videocassete. Então eu abria tudo e fazia. Desde pequena eu sempre abri coisa. Sim. E meu pai é muito, né? Tem trabalho manual, eu fui aprendendo com ele. E aí eu falei, é só uma receita, né? Vamos pra internet procurar. Sim. Entrei no site, Ana Maria, né? Que é a nossa referência de cozinha. Sim. Achei uma receita e comecei e fiz. Nesse dia que eu fiz, não ficou legal. Você fez pro seu casamento, bem Meu casado. casamento. Não tinha pessoa, nem fornecedor para me entregar. E eu sou assim, né? Eu resolvo fazer e aí eu ligo. Eu gosto do Rio de Janeiro por isso. Aqui a gente liga, a gente consegue, porque tem fornecedor de tudo em todos os lugares. E te entrega em casa. Então eu gostava muito já dessa facilidade. Aí eu fiquei indignada. Eu falei, poxa, como que alguém não consegue pegar uma encomenda assim? Eram poucos, né? E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, eu vou começar a produzir. E teste, bem casado mela, bem casado dá errado. E aí você já tinha desistido, já tinha saído da escola? Não, continuei Ainda dando não, aula tá. ainda. E aí, paralelo, comecei a produzir bem casado. Fui com toda a ousadia, coloquei anúncio na internet, falei para as pessoas que eu já estava... As pessoas me viam, acho que como uma profissional que estava há anos já. Porque eu realmente me vendia assim. E eu tinha muita segurança daquilo que eu fazia, porque eu fazia com muito carinho. E comecei com os bem casados, e as noivas começaram a me pedir outras coisas. Docinho, bolo, porque queria fazer tudo num lugar só. Que o importante aí foi começar, né? Primeiro Foi você começar. enxergou uma oportunidade. Então, você empreendeu por oportunidade. Eu costumo dizer assim, a gente tem algumas motivações do empreendedorismo. Algumas pessoas empreendem porque ela tem aquele dom naquele assunto, outras por necessidade. Eu estou passando por um momento de escassez, eu preciso fazer alguma coisa e aí desperta aquela necessidade. Outras empreendem por oportunidade, que acho que foi uma junção aí sua, da necessidade com a oportunidade. Eu ia te falar eu agora. acho que é o casadinho perfeito. É o bem casado. É o bem casado. É o bem casado. E o legal, eu acho que o nosso primeiro insight aqui é isso. Você não sabe, você já sabe o que fazer, mas você não sabe como fazer. Nós temos muitas fontes para isso, né? Procura na internet. E você está falando aí de 2008. Lu, a gente está em 2023. Nem tem tanto tempo assim, mas as coisas mudaram tanto. Muito. Antes você não tinha a quantidade de conteúdos que você tem hoje. Você falou aí a Ana Maria. Hoje a gente tem milhões de vídeos na internet e formas de canais de venda que não tem nem como quantificar isso aqui, porque são muitos. Então, hoje a gente pode ser ainda mais, ter muito mais oportunidades do que você tinha em 2008. Então, o que falta é o quê? É a iniciativa, é a coragem, né? É, começar. Então você começou a atender as noivas ali da região, E aí me destacava por conta da qualidade, eu atendia com muito carinho, não deixava ninguém na mão, sempre que eu pegava a encomenda, mesmo eu não podia, assim, mas eu olhava e falava, eu não posso deixar. Eu lembrava de mim. Falei, eu não posso deixar na mão, eu vou fazer. Só que o meu bem casado tinha algo que eu não gostava muito. No final, tinha um gosto residual. Sempre fui muito detalhista. De amido de milho, que eu não queria amido de milho na minha receita. E aí, um dia... Vou falar da necessidade agora que você citou. Eu estava numa livraria. Eu e Robson, a gente tinha muitos conflitos no casamento. Porque a gente era completamente diferente de pensar. E de agir. E de colocar em prática também. E 2 líderes, né?
Então, você Dois imagina... dominantes. Dois dominantes. Dentro de casa, sim, cada um puxando a corda para um lado. E aí, eu tava vendo um livro muito caro numa livraria lá do Shopping Vitória até. E eu achei uma massa linda. Olhei assim, eu falei, nossa, gostei dessa massa. Podia ser a massa do meu bem casado. Só que naquela época não tinha celular para bater foto. E eu não tinha caneta, não tinha papel e não tinha dinheiro. Para comprar o livro. Porque eu era extremamente desorganizada financeiramente. Muito, muito, muito. Eu comprava Já mais... empreendia, já ganhava dinheiro, mas ia tudo pro ralo. Não sabia gerenciar. E aí eu falei assim, vou decorar. Sempre fui boa de decorar na escola. Eu vou decorar receita até em casa. E o Robson falava comigo no carro, falava assim, não fala comigo agora, que eu tô decorando, eu não posso perder a receita. Cheguei em casa, anotei bem rápido e reproduzi. E quando ele provou, ele era extremamente crítico, né? Com as receitas, ele provava. Ele falou assim, agora tá bom. olha, Porque para comparar o meu bem casado, eu comprava os melhores bem casados de onde fosse. Então, eu cheguei a comprar, eu falei, qual o melhor bem casado do Brasil? Eu fui, procurei, pedi, veio de avião, me Uau. entregou. E aí, o Robson provou, ele falou assim, não chega nem perto. E aí, quando eu fiz esse, ele falou assim, agora você está no caminho certo. Então, aquilo foi um gás para me motivar a correr atrás da receita perfeita. Desde então, foi um sucesso. Então, as noivas procuravam, começou meu nome a chegar em Vila Velha, em Vitória, em outros lugares, e crescer. Daí, as meninas já não queriam só comprar, elas queriam aprender. E eu tinha aquele tato de ensinar, que eu sempre gostei. E aí, o Robson falou assim, mas você vai ensinar? Você demorou um tempão para achar essa receita, é o seu sustento, você vive disso, e agora você vai ensinar a receita? E aí eu falei para ele, Robson, cada mão é única. Eu não consigo fazer o pão igual o da sua mãe, que a mãe dele faz um pão delicioso. E eu não consigo fazer o pudim da minha mãe, que minha mãe já era gourmet antes mesmo de eu saber o que era pudim gourmet. E cada pessoa vai reproduzir a sua receita com aquilo de especial que ela tem, com a habilidade dela. Ela vai modificar, porque quando eu peguei a receita eu também modifiquei. Então eu falei, eu não tinha esse medo do compartilhar o meu conhecimento, nunca tive. E ali eu comecei a ministrar as aulas na garagem da casa, com 8 mulheres. Uau! E ele ficou enlouquecido. Antes da gente partir aí pro Instituto, né, que eu acredito que tenha nascido a partir daí, né, essa ideia da educação, você falou uma coisa muito interessante sobre a comparação. A gente usa a comparação hoje em dia, muitas mulheres usam de uma forma muito negativa. É comparar o seu momento atual com o momento de outra empreendedora, de outra pessoa de sucesso. Então, e acaba desmotivando as pessoas. A comparação, ela é uma ferramenta super útil, mas quando você usa com a visão de eu enxergo onde eu estou, eu conheço o meu processo, mas eu sei que eu posso chegar até aqui. Ou então, como você fez, o meu é tão bom quanto esse. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Sim. O tipo de comparação que a gente deve eliminar é uma comparação que joga a gente para baixo. A comparação que faz assim, eu nunca vou chegar onde essa pessoa chegou. Exato. Olha o que ela faz, eu não posso fazer. Vamos passar a usar a comparação como um instrumento de inspiração. De inspiração, exatamente. Eu acho que a gente pode até trocar comparação com inspiração. O que te inspira? Qual é o melhor bem casado do Brasil? Olha o investimento que você fez. Teve que vir de avião para você provar. E aí você entregou para uma pessoa crítica, mas uma crítica positiva, que é um outro lado também que eu gostaria de comentar aqui, é a gente saber para quem a gente vai pedir opinião. Sim. Tem gente que só quer colocar você para baixo. Tem gente que não quer que você cresça. E, infelizmente, às vezes, as pessoas estão na nossa família. Sim, é difícil assumir isso, é difícil. Por exemplo, seu marido super te apoia, isso é ótimo, mas tem marido que não apoia a mulher a empreender. E aí eles entram nessa competição, né, numa competição negativa, do tipo, fica onde você tá, você vai dar errado. A mulher, ela precisa se blindar muito quando ela decide viver do sonho dela.
Porque Sim. senão são várias armas, são várias minas o tempo inteiro ali te fazendo desistir. E ela para no meio do caminho, E né? ela para no meio do caminho. E aí um outro ponto que você teve, eu acho que você teve uma visão aí, uma visão bem... Você falou que o seu marido tinha um outro linguajar, porque o empreendedor, ele tem um diferente. dicionário próprio, né? Ele tem um outro linguajar. Mas você teve uma visão aí de longo alcance, porque a partir de 2018, 2019, a gente começou a era do compartilhamento de conhecimento. E aí, acabou-se aquele foco na escassez de se eu ensinar a pessoa a fazer o que eu faço bem, ela vai tomar os meus clientes. Gente, isso acabou. Acabou. E a educação, ela é o melhor mecanismo de escalonamento do seu negócio. Porque quando você faz uma coisa muito bem feita e você trabalha com um produto físico, ele tem muitas limitações. Mas quando você passa a escalar para a educação, a educação não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Olha e não que coisa ocupa linda. espaço, né? Não ocupa espaço. Então, Lu, como que foi? Você falou, começou a dar aula para essas mulheres na sua garagem. Como que surgiu a ideia do Instituto? Vou só complementar o que você disse, que eu falo que a comparação é o ladrão da felicidade. Ela rouba a sua alegria e aí ela vai te desmotivar. E que quando a gente começa a romper com essa barreira de que você não pode ensinar com medo de que aquela pessoa vai ocupar o seu lugar, eu tinha uma professora que falava, Lu, quando você estiver aqui e estiver ensinando alguém, ela ainda vai ter que caminhar para estar aqui onde você está. Então, não se preocupe com isso. E eu tenho usado uma frase recentemente que fala sobre isso, que a excelência não tem concorrência. Muito bom. E aí comecei com a excelência na minha garagem. Era o melhor leite condensado, a melhor farinha de trigo, e eu fazia com muito carinho. E aí cresceu, né? O Robson começou a ver que eu realmente estava chamando mais pessoas para dentro. Ele chegava em casa, ficava enlouquecido, porque ele, né, chegava do trabalho... Perdeu a garagem. Deitava, perdeu o sossego, né? Barulho de batedeira, mulher conversando, a casa cheia. Só que eu ainda não sabia administrar, Keila. E aí eu precisava de quê? De conhecimento. Então, além de eu entregar uma vez uma caixa de bombons de fruta, que eu não sabia trabalhar com fruta fresca ainda, mofado para o cliente. Nossa. E eu acho que essas são as melhores lições que a gente tem ao longo da jornada. Quando dá errado, eu acho que é de onde a gente tira as forças, sabe? Sim. Eu falei, preciso conhecer mais sobre o que eu vendo. E aí me matriculei para cursos de doces em várias áreas, trabalhar com frutas e saber mais as técnicas, né, das pessoas que estavam há mais tempo na minha frente. E também, juntamente, a gente sabia que precisava ajustar o nosso casamento. Então, a gente começou a fazer um curso de casal. E, paralelo, eu comecei a estudar um livro sobre finanças, que, assim, transformou a minha vida financeira, porque ele era a luz da Bíblia. E a Bíblia fala comigo de uma forma muito profunda. Então, ele veio na hora certa. Compartilha esse livro, pelo amor de Deus. Vou compartilhar. O Seu Dinheiro. Eu não lembro o nome do autor, que é um autor com um nome diferente. O mas livro é O Seu Dinheiro. Muito isso. bom. Transformou a minha vida. E aí eu falei assim, vou fazer um compromisso de não gastar mais do que eu ganho. Ajustei a minha vida, peguei uma caderneta e fiz tudo que o livro falou, né? Anotei o que eu devia, fui pagando as contas e fiz um propósito de 1 ano sem comprar nada. Mas é nada. Sim. Eu ia fazer a compra dos insumos da encomenda que eu precisava. A Avenida Central, ela é enorme. Então, eu andava aquela rua inteira, às vezes com o Dylan no colo, pequenininho. Sim. E eu não comprava uma água para tomar. E muitas vezes, teve uma vez que eu voltei a pé. Porque eu estava com muita coisa e aí eu achei que eu não fosse conseguir subir no ônibus com aquele tanto de coisa. Na época eu ainda andava de ônibus. Sim, sim. E aí é o processo. É o processo todo, é o que você tem que passar. Mesmo você tendo já a sua escola lá na sua garagem, você... Ainda não tinha essa gestão. Entendi. Depois, em 2012, eu comecei meu processo de conhecimento mais profundo, autodesenvolvimento. Aí fui fazer coach, fui fazer curso de finanças, fiz Empretec,
que foi o que me deixou mesmo assim, Muito bom, a né? ponto de bala. E foi quando o Robson falou assim, vamos abrir em outro lugar? Porque eu acho que ele pensou assim, se eu não resolver o problema, né, daqui de casa... aliás, se eu não ganhar o Brasil, eu resolvo o problema daqui de casa. E Robson já tinha essa visão de franquear. Eu acho que o desejo dele era ter uma marca para o franchising. E aí eu tive a ideia. Então, juntou os dois e deu certo. Sim, porque ele já era franqueado também. Ele já era também. franqueado. Ele teve 4 unidades do Instituto Embeleze na Grande Vitória. Ganhou muitos prêmios, porque ele é muito comercial. Muito e bom, ele né? me ensinou muito, Vocês se complementam muito, porque você é mais técnica e ele é mais comercial. Mas porque eu parei de puxar a corda. Isso. Eu parei e comecei a observar ele. Se ele faz e fica assim no meu ouvido, eu preciso ouvir de forma que eu não queira competir, mas que eu queira cooperar para ver se o que ele está me falando, se esse feedback realmente pode ser que, se eu for por esse caminho, dê certo. Não, e você fez no seu casamento uma coisa que é muito importante a gente fazer nos nossos negócios também, é assumir a nossa posição. E Qual é responsabilidade. a minha responsabilidade dentro Isso. da empresa? É claro que quando a empreendedora começa, ela tem que fazer tudo, Lu. Isso. Ela vai fazer compra, ela faz o Severina. marketing, ela opera, ela vende, é tudo ela. Mas a partir do momento que você começa a crescer, tem que ter gente. Tem que ter gente, tem que ter gestão, tem que ter operação, tem que ter tudo. Não adianta, porque senão você vai ficar eternamente na garagem. Você não vai conseguir crescer. Era isso que ele falava pra mim. Ele falava, você quer ser empresária ou você quer continuar, né, dando aula? Se eu ficar aí, vai crescer? Pouco. E aí, Lu, aí a gente separa o joio do trigo. O fato de trabalhar pra você, de ser autônoma, não quer dizer que você é empresária. Exatamente. Isso dói, não dói? Dói. Tem muita, eu sou empresária. Não, por enquanto você está sendo só autônoma. Ele falava e doía. Você não tem mas só, era verdade. você não tem um chefe. Seu chefe, inclusive, você acaba tendo vários, né? Porque o cliente acaba sendo seu chefe, você fica escravizada ali para fazer a entrega do cliente e pior, você não sente o retorno disso vindo. Então a gente precisa separar. Eu sou autônoma ou eu sou uma empresária? Fica a pergunta aí para quem está ouvindo a gente, não é? Muito diferente. Você vira escravo até do dinheiro se você não sabe gerir. Total. E aí você acabou salvando o seu casamento, E transformando a sua empresa. Exatamente. Aí vocês abriram a primeira unidade lá em Vitória. Em 2014, em Serra mesmo. Serra, no Espírito Santo, Laranjeiras, que é isso. pertinho, sim. Porque aproveitamos a parte de cima do Instituto Embeleze que ele tinha, que era vago. E aí a gente construiu ali com as medidas, uma sala. E eu falei, bom, se eu não vender muitos cursos, eu continuo produzindo nas encomendas. Então, eu tinha planejado para isso. E aí veio a inauguração, a gente convidou, foram muitos amigos, mas eu vendi um curso só. Uau! E aí eu falei, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? Porque eu estava pronta, né? Tinha vindo de vários cursos que eu tinha feito. Entrei com gás no Empretec. Mas você sabe que naquela época, em 2014, eu já fazia muito do que, assim, foi transitório pra gente na pandemia. Que é o falar pelo WhatsApp, fechar a distância. Vender com a pessoa depositando para você sem te conhecer. Porque eu tinha, as pessoas, elas confiavam no meu trabalho. Então, eu vendia por relacionamento, que eu acho que a venda é relacionamento. Sim, sim. Se você sai fora disso e começa a pensar só nos benefícios que a venda te traz, que não geram esse relacionamento, que é o que é mais importante, porque o restante vai vir naturalmente. Sim. Você sai dessa zona de que essa conexão pode te causar, e aí você vai por interesse próprio, e aí isso pode te causar um transtorno depois. É, porque toda vez que você resolve empreender, você está resolvendo o problema de alguém. De alguém. Quando você está resolvendo o problema de alguém, você está servindo. Eu acredito, assim, 1000% que empreender é a respeito de servir. Toda vez que você tiver alguma dúvida, se está no caminho certo, você tem que se perguntar, quem eu estou servindo com o meu negócio? Eu estou servindo bem? Eu estou servindo bem? Essa pessoa está satisfeita? Eu estou resolvendo o problema da vida dessa pessoa? Às vezes o problema da vida da pessoa naquele momento é encontrar o bem casado.
né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que está casando em breve, né? A Gabriela. Ela está com muito problema para achar o bem casado do casamento dela, tá, Lu? Então a gente já vai conversar sobre isso. Pois é. Né, Gabi? Ótimo. Ô, Lu, então, onde que a educação te ajudou? Você falou muitas vezes, eu sou apaixonada por educação. Como que você se enxergou ali na hora que você virou a sua chave para a educação? Onde você viu tudo que você aprendeu lá na biologia, nas salas de aula? Onde que você parou e falou assim, é isso, eu quero ensinar pessoas? Então, em 2012 eu fiz um curso com a Vanessa Tobias, que adoro, maravilhosa. E ela me provocou muito no curso sobre... Eu era muito dentro da caixinha. Para você ser empreendedor, você tem que sair da caixa. Você tem que ser diferente, as suas ideias, você tem que alcançar um lugar diferenciado. E aí ela falava assim, mas por que você quer fazer gastronomia para depois abrir seu negócio? Porque, né, para mim tem que ser na linha. Aí ela falou, não, eu conheço várias pessoas que nem fizeram. Aí citou Silvio Santos, citou vários, né? E eu falei assim, caramba, é verdade. Ela me fez chorar muito de raiva num dia, me provocou o dia inteiro. E aí eu voltei com a decisão. Falei assim, não, vai ser educação. Vou começar a faculdade, mas não vai depender disso. Tanto que quando eu inaugurei, eu tranquei a faculdade. De gastronomia. De gastronomia, para me dedicar ao negócio no primeiro ano, 100%. Aí depois eu retornei e terminei a faculdade. E aí... Desculpa te cortar. Essa sensação da gente nunca estar pronta é uma sensação que paralisa muito. Paralisa. E a gente fica buscando diplomas, a gente fica buscando validação das pessoas, quando na verdade você já faz o que você está querendo ensinar. Você precisa de um método. Então, muitas vezes o que você precisa não é de um diploma, você precisa de um método, um mentor para te orientar ou se você não tem condição disso, vai fazendo aos poucos, vai fazendo pro bono, vai entendendo o que você entrega de valor para as pessoas e monta o seu produto, monta o seu negócio em cima daquilo ali. Mas faz muito e muito tempo que um diploma não faz a diferença para o empreendedor. Não estou desvalorizando o diploma. Eu acredito muito, a gente acredita muito na educação, mas ele não pode ser o seu decisor na hora do empreendedorismo. Ele tem que complementar e na hora certa. Sim, até porque ele nem consegue ditar isso, né? Muitas pessoas que têm diplomas e currículos maravilhosos, mas que quando vai para as habilidades e para o relacionamento não consegue se manter na empresa porque não consegue gerenciar as emoções, porque não consegue lidar com a equipe. Então, não é só isso, né? E qual parte que a gente parou? A gente parou aqui sobre quando você decidiu que era com educação que você queria trabalhar. Quando eu decidi que era com educação. A biologia, ela trouxe muito, ela agregou muito a minha formação de gastronomia, porque essa parte de boas práticas da cozinha, manipulação de alimentos, serviu para tudo, até para eu assinar como responsável técnica do próprio negócio. Então, foi tudo encaixadinho. Olha isso, a ligação de pontos aí, né? E quando eu entrei na faculdade de gastronomia, todo mundo queria abrir um restaurante, um café, uma casa de bolo, uma coisa de chá, brigadeiria, que estava muito em alta na época. E eu falei assim, não, eu quero ter uma escola. E todo mundo olhou para mim assustado. Aí, hoje eu entendo, né? Quando você é a única ali do meio que as pessoas olham assustadas, é porque você está no caminho certo. Isso aí. Continuei o caminho. E percebi que eu tinha esse diferencial desde quando eu ensinava biologia na sala. As pessoas gostam da minha forma de ensinar, porque... A minha forma de ensinar é o convívio mesmo. Eu não vou cheia de coisas decoradas. A gente faz o bate-papo na sala. Eu gosto de mostrar exemplos diários, cotidianos. Então, o aluno, ele se envolvia ali. Eu tive um problema quando saí de sala de aula, porque eles só queriam ter aula comigo. Só que tem um momento que você precisa sair para fazer a gestão da escola. Essa é outra fase essa é uma fase importantíssima quando você abre uma empresa.
E muitas de nós mulheres, a gente tem uma mania de achar que só a gente faz bem feito, né, Lu? E aí você acaba não colocando e não treinando pessoas para fazer o que precisa ser feito, porque você acha que só você pode fazer aquilo. E sabe o que acontece? Você fica doente, a sua empresa começa a ter problema de caixa, porque você sozinha, você tem 24 horas por dia, você não vai conseguir atender uma demanda maior que está surgindo para você, e aí vai surgindo demanda, você vai perdendo. A que você entrega, você já não entrega com tanta qualidade, e o que acontece? A sua empresa já não é vista com a qualidade que você sempre deu lá atrás. Isso, sobrecarga, né? Exatamente. E aí, por isso que eu vejo muitas pessoas começam a empreender, e aí elas voam. Nossa, estou crescendo muito. Daqui a pouco ela começa a cair, ela não começa a entender por quê. Ela está caindo porque ela não está colocando pessoas, ela não está desenvolvendo pessoas para assumir e para fazer o que ela fazia. Porque não dá conta. Tem uma hora que a empresária, ela precisa sair do balcão e ir para trás da mesa e trabalhar com estratégia. Exatamente. E às vezes esse atrás da mesa significa fazer cursos fora do país, estudar, que aí chega a hora do estudar, se relacionar, conhecer gente nova, fazer novas parcerias. Aí é o momento da empresária. Tem certos tipos, eu acredito que tem certos tipos de coisas que não dá para delegar, Lu. Não, é verdade. Mas a operação precisa. Sim, precisa. A operação e eu tinha um grilo precisa. falante, né? Robson ficava, você não é empresária ainda, você não é empresária ainda. Até eu entender isso. E saí da sala de aula, fui para a gestão da escola, a escola voou um pouquinho mais, e aí, lembra da minha motivação? Ganhar igual meu marido. Na competição. Foi uma competição boa. E aí, Keila, quando eu ganhei, eu falei assim, cheguei. Já? Nem demorou? E aí eu falei assim, mas não é isso. E aí eu entendi que, na verdade, não é isso que a gente busca. Não é. A nossa realização, na verdade, ela está dentro de casa. Da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos valores. A transformação que você faz na vida do outro. E foi quando eu comecei a voltar para pessoas. Para desenvolvimento pessoal. Eu falei assim, a empresa é muito além do que simplesmente um curso. Ela é transformar a vida de pessoas que, como eu, estavam endividadas, ou com depressão, ou porque ninguém acreditava. As pessoas chegam lá com o olhinho triste. E você é responsável por fazer brilhar um sonho que está guardado. Porque se ela chegou ali, aquele sonho estava guardado dentro dela. Sim. Alguma coisa bateu. Então, quando você recebe essas pessoas no seu estabelecimento, você recebe uma pessoa com um potinho vazio, pedindo que você deposite algo. Deposita esperança, deposita amor, sabe? Credibilidade, uma palavra de validação que aquela pessoa às vezes não tem no dia a dia, porque as pessoas desacreditam a própria família, como você disse. Então, eu falei, é transformar pessoas, é muito maior do que eu. É muito maior. Projeto. E é por isso que você hoje tem 140 unidades no Brasil. Lu, como que você virou essa chave para a franquia? Como foi esse processo? E quando foi a sua decisão? Você percebeu que você não daria mais conta da quantidade de lojas que você tinha, ou a partir da sua primeira unidade você já começou a modelar a franquia? Na verdade, Robson sempre teve olhar visionário. Quando eu mostrei para ele, ele foi me ajudando na contratação de pessoas para poder gerir. E eu saí cada vez mais de dentro da escola para gestão. E aí, 8, 9 meses depois de operação, ele me pediu para ver o extrato e como estava indo o negócio. E aí ele viu o lucro, aí ele falou, opa, a gente pode abrir mais uma? E aí ele já era o meu sócio nessa segunda. E veio chamar um amigo que morava aqui no Rio, Glaucio Ataíde, que é o nosso sócio também, para visualizar o negócio e ver o que ele achava, né? E eles sentaram o dia inteiro comigo dentro de uma sala. Eu lembro que eu escrevia, olhava extrato, falava os dados que eles estavam pedindo. Aí um olhava para o outro, tipo assim, né? Eles reafirmando que daria para ser uma franquia. E aí o Glaucio entrou como sócio nessa segunda unidade também e falou assim, vamos testar longe dela? Porque ela aqui
tá dando certo, mas vamos fazer no Rio e vamos fazer em Caxias. Porque Bem se lá desafiador. não der certo, não dá certo em nenhum Uhum. lugar. Porque Caxias é um mundo, né? Aham. Do público que a gente atinge hoje. E montamos em Caxias em 2016 e foi um sucesso. Treinamos e aí explodiu. E aí eles falaram, e agora a gente vai caminhar para o franchising. E aí foram fazer curso disso. Tinha muitas pessoas já que estavam interessadas antes mesmo da gente começar a operar nessa parte de expansão. Porque a gente precisava testar com o nosso dinheiro primeiro, né? Então, a gente não foi irresponsável, a gente sabia que é um investimento alto, Claro, né? claro. E aí fizemos primeiro para depois as outras pessoas entrarem. E você ficou onde? Qual era o seu papel? Meu papel era desenvolver os cursos, porque agora mudou tudo. Não era mais um curso de um fim de semana, de um mês. Eram cursos de longa duração, 4 meses, 6 meses, um ano. E aí agora eu precisava sentar e escrever todos os cursos. Então, tinha curso que estava acontecendo, que o próximo módulo nem estava pronto ainda, e eu estava em casa desenvolvendo. E fazendo faculdade ao mesmo tempo, que eu estava finalizando a faculdade. Sim. E foi quando também eu procurei a Endeavor, que desenvolveu muito o negócio, porque lá a gente encontrou o nosso padrinho, que é o Adir Ribeiro, da Praxis Business, que é o maior em expandir o franchising no Brasil. Que E ele legal. foi nosso mentor. Uhum. E Importância 7 de você meses, buscar mentores, né? Para mim, o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que passou pelo processo que você está começando a passar. Então, quando mulher, você for procurar um mentor, procura alguém que já trilhou o caminho que você está começando. Não escolha um mentor na internet porque pelos resultados financeiros dele, ele tem um melhor carro. Não, escolha o mentor pela trajetória de vida dele, porque o principal papel do mentor é encurtar o seu caminho, né? E o Adir nos ensinou muito, ajudou essa formatação do negócio. E em 2019 começou um namoro com a SMZTO. Que é um grupo enorme, várias marcas. Referência. Referência. Em franquias. E aí ficou aquele ano inteiro na negociação. Quando foi em 2020, a gente fez a efetivação, entramos no grupo também. E foi expansão. E hoje eles são assim, o acelerador da franquia de vocês. Hoje da marca de vocês. Eles, na verdade, fizeram a aceleração da expansão e da governança. Muito bom. Da governança também. Muito bom. E aí vocês chegaram nesse... Como que vocês chegaram nesse número? Porque 140 unidades é muita unidade. Como que foi isso? Foi quase que o dobro quando a SMZTO entrou, né? Uhum. Quando eles entraram, você já tinha 70? A gente tinha 71. Tava bem já. Tava e aí, muito bem. quase que dobrou pro ano seguinte. E mesmo na pandemia, a gente teve muitas inaugurações. E a gente teve que se reinventar, né? Sim, imagino. Porque vocês foram pro era digital presencial também? total e a gente precisou colocar tipo híbrido. E voltando aos poucos com quem podia, com quem não tinha comorbidade. Mas foi difícil porque as pessoas tinham medo ainda de voltar, né? De se encontrar, de ficar doentes. Sim, foi um desafio para todos nós, né? Quem é o seu público no Instituto Gourmet? Então, o nosso público maior é de mulheres. Muito bom. É maior. Sim. Porque é sempre a minha história, porque ela se conecta comigo. Então, é aquela dona de casa que quer ficar perto do filho, ou que quer ter a renda dela, ou que tá competindo com o marido, ou que não quer ter o chefe. Ou que quer arranjar um emprego num restaurante bacana. Também. Quais os tipos de curso que você tem lá? Cita Nós alguns temos pra o gente. de cozinheiro, que é carro-chefe, o de confeiteiro. Que hoje, assim, sempre foram os que venderam muito bem. De ponta, porque a confeitaria sempre foi o meu braço. Eu abri essa escola... É a sua essência dentro do confeitaria. negócio. E eu lembro que uma vez eu fui consultar um professor e ele falou, mas não vai durar 6 meses. Porque tinha escolas, mas era sempre de cozinha. De confeitaria, quase nada. Era poucas pessoas que davam esses cursos. E aí eu fiquei com medo, mas eu falei assim, eu vou tentar, não tem ninguém.
Oceano, A pessoa, quando ela vai te dar um conselho, ela usa uma história, ela traz uma bagagem da história de vida dela e entrega para você. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ouve conselhos, né? Porque, como assim? A confeitaria no Brasil, se você for comparar aí com países, né, como a França, a gente está muito atrasado com relação ao sabor e à beleza das coisas. Às vezes você vai num lugar, é tão linda a confeitaria, mas você vai comer, o sabor é muito. E o Brasil, nós já temos como essência tudo nosso ser muito mais saboroso. A nossa matéria-prima, ela é muito mais natural. Então, a gente tem tudo para... Nós somos também um dos maiores produtores de trigo. Por que não a confeitaria no Brasil não ser um sucesso, né? Analisa com um pouco mais de crítica quando alguém te der um conselho, se aquilo realmente faz sentido para você. Se não der, filtra o que aquilo foi de bom e descarta o outro, agradece. Excelente profissional, Exatamente. Tá? Porque eu gosto demais, admiro muito o trabalho. Mas é isso que você falou. Quem faz o filtro é a gente. Então, você tem que analisar a história. Ele é da área de cozinha. Então, ele vai puxar pro lado dele, óbvio, né? Sim, exatamente. E na época, eu falei assim, eu vou. E fui. Então, a confeitaria está muito presente, o cake designer, os doces. Aí veio a culinária funcional e fit, que entrou na moda, cresceu muito. É uma tendência, né? E veio para ficar. A alimentação saudável veio para ficar. É muito bom. Então, assim, além de você formar o profissional para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que é um profissional escasso, o profissional com qualidade, com formação. Além disso, você também faz a formação para pessoas que querem empreender. É o principal. É o principal. Porque foi... O que você ensina de diferente para essas pessoas? Foi o que eu vivi. Então, eu transformei 7 anos em 1. Caramba! A minha experiência eu falo, é o 7 em 1 da Lu. Porque a minha falta de gestão, o trato com pessoas, que eu precisei focar, a gestão de finanças, o marketing, trabalhar com a internet, as fotos. Gestão de recurso. Gestão de recurso, estoque, insumo, porque é um ralo, porque a pessoa acha que está ganhando dinheiro e ela está perdendo. Quando eu faço um cálculo, teve uma vez que uma moça foi trabalhar comigo, ela vendia bolo caseiro. Quanto que você vende o bolo? Aí ela falava R$10. Aí eu falei, vamos calcular? Sabe quanto ela ganhava? 50 centavos. É isso. É isso aí, a gestão entra aí. A gestão você tem que vender 10 bolos para você ganhar R$5, tá? A gestão não é só quando você sente falta do fluxo de caixa, do dinheiro, não. A gestão é formação de preço. E aí, Lu, eu vejo que nesse ponto você faz a diferença no sentido do empreendedor que quer trabalhar nesse ramo. Porque a realidade é essa. Às vezes você passa em algum lugar e vê a pessoa vendendo algum produto e fala, como que isso se paga? Aí a pessoa ela fica trocando dinheiro. Tem muita empresária trocando dinheiro. Eu costumo falar assim, troca o almoço pela janta. Isso. Acha que está ganhando dinheiro, mas na verdade ela não calcula o custo de hora do trabalho dela. Ela não coloca o estacionamento no custo. E aí? O detergente. Exato. Tudo tem que estar... a gente tem que ter planilha. Eu sou a louca da planilha. Tem que ter planilha para tudo. Você tem que ter ali quanto custou, quanto você vendeu, quanto sobrou para você. Porque senão depois a sensação de que você está nadando e morrendo na praia, ela faz muita gente desistir dos sonhos. Se a gente está com essa sensação de que estou trabalhando e não estou vendo dinheiro, procura ajuda. Eu acho que é o principal alerta que a gente tem que ter, esse estalo. Estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. E depois a formação de preço... Tá, esse é o preço. Agora, qual é o valor? Exatamente. Porque tem diferença aí também. Entra o marketing. Aí entra o seu valor. Porque você não compra chocolate para transformar, para vender quilo de chocolate. Eu sempre falo. Gente, vocês não vendem quilo de chocolate. Vocês pegam um chocolate, vocês transformam. Uma obra de arte. Às vezes eles fazem cada coisa linda de ovo de Páscoa. E aí você vai vender, tipo assim, no preço que é o chocolate, aquilo. Então compra a barra e come. Quando o cliente começa a colocar preço no seu produto, significa que você não está conseguindo entregar o seu valor. O seu valor. Né? A arte, por exemplo, é um valor, não é preço. E aí é uma virada de chave para o empresário.
Começar a aprender a colocar, digamos assim, o preço do seu valor nas coisas. Isso aí. Fica meio confuso isso, mas é. Lu, então a gente já percebeu aqui que você se cercou de gente, de gente competente, de gente para te ajudar a ampliar seu negócio, se encontrou ali, qual era o seu real papel ali, a pessoa digamos, da metodologia, a pessoa que gera o negócio, o coração do negócio é a Lu. Mas toda a parte motora, toda a parte de vendas, comercial, você foi se cercando de pessoas, inclusive dos melhores nomes do Brasil. E isso aí começou numa decisão de fazer um bem casado. Isso. Né? Começou na decisão de fazer um bem casado e de não desistir e principalmente de perceber quando você estava precisando de ajuda. Sim, reconhecer. Reconhecer que você estava precisando de ajuda. Eu falo que antes da gente reconhecer e aceitar a mudança, ser responsável, tô errando, sou ruim nisso aqui, preciso melhorar. E tá tudo bem. E tá ok. Enquanto você não acessa isso, você não vai pro próximo nível. É isso aí. Reconheci, tô sendo arrogante, prepotente, deixa eu me recolher, né? No que eu só sei, porque eu não consigo dominar essas outras habilidades. Outras pessoas sabem, podem me ensinar. Eu peço ajuda, porque eu era extremamente orgulhosa, também não pedi ajuda. Eu peço ajuda e aí sim, eu reconhecendo e pedindo ajuda, aí eu vou pro próximo nível. Muito bom, muito bom. E vai entregando, vai delegando. Vai delegando, vai chegar... sem centralizar, sem assumir papéis que não são seus. Exatamente. É delegar e não delargar. Isso. É um papel, não abandone Entrega os processos do seu negócio, mas checar. Vai delegando para as pessoas certas, vai se cercando ali de pessoas com competência e desenvolvendo as pessoas também, porque eu penso que competências são completamente desenvolvidas. Claro. Assim, é difícil você encontrar um profissional, você até encontra pessoas com dom, isso é ótimo, você encontre muito, mas todo dom precisa ser lapidado. O seu dom o seu dom para culinária, ele foi lapidado. Você nem sabia que você tinha. Pois você criou um dom. E aí você desmistifica uma outra coisa também, que muitas vezes você não nasce com um dom. Você não nasce. Tem gente que pega um bolo, nunca cozinha. É um dom. Eu acredito que a gente nasça. Sim. Muitas vezes a gente já tem essa questão do dom, já vem com a gente. Mas na maioria das vezes a gente precisa ir desenvolvendo. E desenvolva o dom naquilo que, no coração do seu negócio. Não fica ali, eu tenho que ser a melhor em finanças, eu tenho que ser Não, você precisa entender para cobrar. Aquilo que entender você é bom, para gerenciar. Né? Exatamente. O que você é bom e aquilo que você pode desenvolver e aquilo que você vai ter que entregar para alguém. Isso. É dividir bem isso. Exatamente, porque senão não cresce. Senão fica na garagem, fica né? Na garagem. Senão fica na garagem. Lu, você falou muita coisa aqui a respeito de como a sua empresa desenvolve pessoas, assim, o seu público é de maioria mulher, né? Pra gente já ir pro final aqui, conta uma história de alguma mulher que você viu a vida dela mudando, além da sua, né? Você viu a vida dela mudando através do seu negócio. Deve ter uma história especial aí. São muitas, mas tem uma que me chama a atenção pela idade, que era uma adolescente, e que ela tinha câncer. E com vínculo na escola, ela se tornou uma das melhores confeiteiras e foi curada. Nossa. Então, muitas vezes a gente tem doenças emocionais, né? Que são tratadas com vínculo. Estou até estudando sobre isso agora, terminando a minha pós de psicologia positiva. E tá falando muito disso. Do Paul Zak, que é o Dr. Love, né? Ele fala sobre a ocitocina, que é aquilo que você libera quando você tem relacionamento com o outro. Quando você faz o bem, né, pro outro. O que é bom pro outro. E ela, com certeza, liberou e recebeu ocitocina demais, porque acabou chegando no organismo dela a ponto de mudar, fez uma alteração química, porque o nosso cérebro ele vai recebendo esses estímulos, né? E ele recomenda 8 abraços por dia, porque cada vez que você tem esse relacionamento com o outro,
você desenvolve essas habilidades de afeto. E eu acredito que no caso dela foi isso. Ela recebeu muito carinho. Sim. E a história dela é linda. Então, foi uma das histórias que me chamou muita atenção. Yasmin, o nome até. Que legal. A gente que não bom. esqueceu. Foi... Que bom. Que bom que a Yasmin, através de uma decisão, está com a gente até hoje, né? Isso empreendedorismo é isso, é transformar vidas, Transformar de impactar, verdade. mudar, exatamente, de verdade. Não é só na teoria. E que fico feliz, Lu, por você ter acreditado no seu sonho, por você ter decidido. Tudo começa numa decisão, tudo se desenvolve com coragem e você representa muito isso, assim, essa coragem da mulher empreendedora, de não se acomodar. Você poderia ter se acomodado lá atrás com um cargo talvez público, Sim. eu me formei para isso, eu não vou mudar. Mas até a faculdade que você escolheu faz jus e faz link com tudo que você trabalha hoje, né? Com a biologia, Sim, ela sim. tá muito ligada a isso, porque não é só a respeito de né? Mas enfim, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para as mulheres que estão aí nesse vale entre a decisão do empreender, a coragem, e passa um pouco da sua mensagem sobre a sua história de vida para que elas se inspirem a empreender e transbordem também na vida de outras pessoas. A mensagem que eu sempre deixo nunca é a que elas esperam que eu vou falar, porque ninguém quer passar. São os momentos de vulnerabilidade. Sim. Aproveitem esses momentos, assim, como se fosse um tesouro mesmo, de cada situação que você viver, de cada lugar que você se colocar e achar que aquilo não vai te fazer bem, você está vivendo uma dor ali, porque é um momento difícil da vida, mas pare e ouça que são nesses momentos de vulnerabilidade, os momentos da sua maior fraqueza, que você vai tirar as grandes forças, as suas habilidades, as suas competências e tudo aquilo que você é capaz de fazer. E eu tenho certeza que esses momentos me tornaram mais fortes. Foi com eles que eu aprendi, foi por eles que eu segui em frente e falei que eu era capaz. Tive essa decisão de acreditar no meu sonho e seguir em frente, independente das pessoas que estavam falando que eu não poderia fazer. E eu provei que eu poderia fazer sim, porque se alguém pôde, você também pode. E siga em frente sem atalho, porque tem um caminho, tem uma jornada que ela precisa ser percorrida para que você alcance o lugar que você almeja, que é o seu sonho, que é o sucesso, que você chamar. Mas existe um processo que precisa ser vivido. Sem isso, se você pular etapas, quando chegar lá na frente, vai ser como se você tivesse não passado por uma fase que seria importante para você, para passar para um próximo nível, né? Que eu sempre falo. Sem esse reconhecimento de entender que você precisa, você não consegue acessar o nível mais alto. Então é isso, aproveitem bastante esses momentos de vulnerabilidade, aprenda com eles e não desista, porque quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. É isso aí, é isso aí. Esse é o nosso grande inimigo, é o parar no meio do caminho. Lu, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Quais são os seus canais aí de comunicação com o nosso público? No Instagram é @Lucilane_Lima. Ok. E aí as pessoas interagem bastante comigo. Ali eu falo de várias coisas: maternidade, casamento, empreendedorismo, dou receita para as meninas. Fala muito sobre desenvolvimento humano também. Falo sobre desenvolvimento humano. Isso, a gente está crescendo um pouco também o público masculino agora. Legal. Eles estão mais integrados, né? O homem tem um pouco dessa... eu costumo dizer que quando principalmente para esse lado da culinária, o homem, quando ele é bom, ele é muito bom. Não tem chefe meia boca. Ou ele é muito bom, ou ele nem tá lá. É verdade. É isso. E aí tem crescido. E do Instituto Gourmet é @Instituto Gourmet Brasil. Sim. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho negócio, do Instituto, levar também uma franquia para a cidade. Onde está em cada lugar do Brasil. Estão abertos para novas franquias. Sim. A gente tem o canal de expansão, que é o @Negócios Instituto Gourmet. Muito bom. A gente tem em cada lugar, tem um dono.
que é bom naquilo que faz. Exatamente. Eu acho o modelo de franquias, assim, eu acho muito bom, porque você pode empreender em uma ideia que não é sua, mas um negócio que é seu. Isso é muito bacana. E é o melhor sócio que você pode ter, né? É aquele que é dono do seu próprio negócio. Exatamente. Lu, em agradecimento aí a sua vinda, a nossa parceira, a Michele Vasconcelos, está enviando um presente. Ela entrou na sua página, olhou lá como você é e mandou personalizado aí para você, tá? Tá vendo? Isso que é importante. Isso é a diferença. Falo, gente, a empresa que tem esse cuidado de olhar, entrar na sua página, isso é atendimento de qualidade, assim, altíssimo. Exatamente. Então, quem quiser conhecer aí, a Michele Vasconcelos trabalha com semijoias de luxo, são inclusive essas que eu estou usando, muito bonitas. Quem quiser aí entra no YouTube para ver os mimos aí da nossa apoiadora. Nosso canal é M Mulher no YouTube, tá? E o nosso Instagram é m.mulher. Nós queremos vocês seguindo a gente aí em todos os nossos canais. E eu quero te agradecer muito, Lu, por ter vindo aqui compartilhar com a gente essa sua história linda, história de sucesso mesmo. Não é fácil chegar onde você chegou e ver você assim com tanta leveza, se desenvolvendo até hoje. Sempre. É um ensinamento muito grande pra gente. Não é só sobre onde você chegou, mas sim o que você está fazendo até hoje para se manter e para crescer cada vez mais, tá? O prazer é meu. Muito bom compartilhar um pouquinho da jornada com você e com todo o seu público, né? E eu tenho muito carinho quando as pessoas se conectam com a minha história, porque de alguma forma eu consegui tocar, né, na vida de alguém. E o conhecimento é isso, é você cada dia mais levar esse conhecimento para as pessoas, transformar a vida de pessoas, porque quando você deixa de aprender, você paralisa, porque você já sabe, então você não precisa mais. Exatamente. A vida acaba quando a gente desiste de aprender. E é isso, querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos por terem acompanhado a gente aqui até o final. Fiquem sempre de olho aqui em tudo que a gente coloca, porque eu tenho certeza, são 13 episódios. Eu te desafio a assistir todos eles e não sair daqui inspirada a começar a empreender. Então, um beijo e até o próximo.